minha gente! Tá no ar mais um Conscientizando da Rádio Tropical Web Brasil, do jeitinho que você gosta, leve, direto e com aquela cutucada psicológica que faz a gente pensar, não é verdade? Hoje é a parte 2 do programa e eu confesso que é uma parte que mexe muito com o orgulho de muita gente. Você não acha? Encantada ou encalhada? Sinta ofendido ou ofendido por conta disso, deixa eu te lembrar, a gente está falando da vida amorosa, mas com humor, com afeto, com consciência. E comigo, ela que tem uma lupa emocional, veio elegante hoje, de vermelho, nesse dia chuvoso do Rio de Janeiro, Michele Ramos. Chora! Muito boa noite, meus queridos. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez no programa Conscientizando a Rádio Tropical Web Brasil, terça-feira no Rio de Janeiro. Nosso programa está acontecendo devido a uma chuvarada que aconteceu aqui, mas seguimos, isso que é importante. O tema de hoje é encantado ou encalhada, mas eu vou dizer para vocês que o dia está puxado para mim, tá? Eu compartilho sempre com vocês, meu dia veio cheio de informação, uma atropelando a outra, mas eu estou aqui em respeito a vocês que estão comigo e me acompanham desde sempre. O programa Conscientizando é justamente para conscientizar. Independente do que aconteça na tua vida, o importante é tu olhar porque a vida não vai parar, né? E nada vai mudar. Então a gente segue adiante do jeito que tem que ser. Agradecendo ao meu colega e parceiro Igor por estar comigo aqui hoje, né? Porque realmente ele se desloca de um canto ao outro. A pauta é encalhada ou encantada. Se você está encantada, vivendo de fantasia, ou está encalhada, presa em padrões antigos, traumas, infâncias, crenças, e tudo que só atrasa a tua vida. E aqui a gente não vai ajudar ninguém, tá? Aqui é importante a gente entender o quanto que as nossas relações da infância afetam as nossas relações adultas. Por isso que a gente vê muitos adultos infantilizados, fazendo joguinhos emocionais e mulheres emocionadas, encantadas, encalhadas, seja lá, abusadas que tiverem pela vida, e a gente vai seguindo. Mas assim, eu quero que hoje, nessa terça-feira, tu tenha uma reflexão importante, tá? Esse é o primeiro passo. Reconheça as tuas dores, saiba os teus limites, entenda. Isso faz parte do teu processo na vida, tu só veio para evoluir. E quanto mais tu bota os teus padrões para baixo do tapete, mais tu sofre. Porque tem que crescer, a gente sabe ser criança, a gente tem que crescer. E crescer dói, tá? E é muito difícil. As pessoas que nos deram o que tinham e tá tudo bem. Agora a gente segue. Te desejo uma terça-feira linda, incrível, uma noite esplendorosa. O programa está incrível, uma energia incrível e de coração nós estamos aqui entregando o nosso melhor. Muito bem colocada pela minha amiga, né? Não é à toa que ela está aqui. Eu confesso que ela encanta, sempre trazendo com leveza, mesmo em dias chuvosos. Né? Tem até eu vou até falar um versículo bíblico, Salmo 30, versículo 5. Diz, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E nesses dias a gente passa por, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu não sei aonde você está, mas aqui é sol durante a manhã, nublado à tarde, à noite cai uma temporada, depois vem ventania, e assim vai, de manhã tá batendo 35 graus, à noite pode bater 25 e por aí vai. Então aqui nós temos um clima bem tropical, de acordo com a rádio, né? A Rádio Tropical Web Brasil, né? Então bem-vindo ao nosso mundo aqui. E nós estamos aqui para compartilhar com você da forma mais descontraída, de forma mais divertida e da forma que leve para você informação, mas informação com consciência, amor e leveza, principalmente num tema que é bem interessante, a qual nós temos o costume de falar, não sei no seu estado, mas aqui o carioca tem o costume de falar encalhada, encantada, enfim, seja lá qual é a forma que você dá, mas a questão é que vamos levar com provocações, com uma pauta bem interessante que nós criamos aqui, da melhor forma para você, para falar sobre, será que você hoje está repetindo padrões, tá, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? O que você acha que está acontecendo com você hoje que talvez você esteja enfrentando uma dificuldade na sua atualizar, assim, na sua vida atual? O que você acha? Então, compartilhe suas informações conosco, comente no YouTube, em qualquer rede que você estiver ouvindo e
Bola pra frente, vamos de aprendizado, né, Michele? Eu vou lançar uma bomba aqui. Quais problemas da infância você acha que ainda está atrapalhando os seus relacionamentos? Porque tem gente que está encalhada, está repetindo o padrão da mãe, está repetindo o padrão do pai, da avó. A mulher cresceu ouvindo o homem não presta. Cresceu procurando, adivinha? O que ela está procurando? Exatamente algo que prove essa afirmativa que ela recebeu. E não somente essa afirmativa de homem não presta, mas quantas e quantas palavras você ouviu sobre o homem, quantas e quantas palavras você ouviu sobre a mulher, quantos e quantos padrões você viu, você sentiu, você experienciou na sua família, e de fato isso pode estar até seguindo de forma automática para você e você às vezes não se dá conta do que está acontecendo contigo. Então, esse programa é para conscientizar você e ver o que você está ouvindo de verdade, o que você ouviu e o que você ouve. Vou deixar uma dica para você. A melhor voz que você pode ouvir é a voz da sua consciência. E esse programa é aqui para conscientizar você. E nós estamos aqui para seguir em frente. Vamos lá, Michele. Gente, profundo, né? Quando a gente fala em consciência, a gente lembra que o nosso cérebro ele entra em conflito e faz uma bagunça aqui dentro. E muitas vezes pensamentos eles atropelam e as pessoas entram em parafuso, vamos dizer assim, né? Aquela confusão mental de que ninguém consegue se direcionar. Principalmente quando se trata de relacionamento, porque relacionamento ele leva justamente para a infância e nós acabamos atropelando a vida adulta. Mas diante disso tudo que o Viver falou, existem 3 pontos importantes assim, para que a gente possa tomar consciência dentro do programa Conscientizando, que são moldados na nossa infância. O modelo de amor que tu recebeu e tu viu dentro da tua casa, né? Briga, silêncio, traição, isso aqui é jogo para adulto. Se tu não tá preparado para encarar isso aí, meu filho, tu nem te arranca e querer te relacionar porque é trauma certo, é só acúmulo de dor. E olhar para isso tem que ter uma maturidade, porque tu tem que ter autorresponsabilidade, que o que tu passou na tua vida, com os teus familiares, foi tua. O outro não tem culpa, porque as pessoas dizem assim, eu quero que ele me dê carinho, eu quero que ele me dê nada, não te deve nada. Tu tem que te autorresponsabilizar pelo teu próprio afeto. O segundo, o que você viu, o que você ouviu sobre você é difícil, ninguém vai te querer, você é maravilhosa, tem que ser forte. E isso aqui é um ponto que eu acho bem interessante para as mulheres, porque eu ouvia meu pai dizer assim para mim, né? Dizer assim, nossa, tu é ignorante. Eu dizia pra gente, mas como é que eu sou gaúcha, gente? Pelo amor de Deus, eu já falo firme, grosso. Então, assim, eu cresci assim, mas aqui o Rio de Janeiro, ele me fez ser mais doce, mais polida nas palavras, até porque o carioca, ele tem uma forma mais mimimi de falar, né? Tem uma forma mimimi. Uma nemolência, né? Aí tu tem que ter um cuidado até pra tu falar. Eu tenho uma amiga aqui, Renata, se estiver assistindo, um beijo pra ti, que ela diz assim, gaúcha, não é que tu é grossa, que as pessoas às vezes não estão preparadas para que tu me dizer. Porque eu sou sagitariana, né, gente? Então eu fio os 2 pés na porta, não tô nem aí, principalmente se eu não gosto da pessoa. E o terceiro, né, é o papel emocional que você teve na família. E aí que vem o jogo. Porque assim, muitas vezes tu é cuidadora, tu é salvadora, tu fica invisível. Quem é filho do meio, esse daí é o mais invisível, porque ele faz de tudo para ser visto, ou por um ou por outro, e os pais estão cuidando do primeiro ou do último. E aí ele vai se virando nos 30 para poder ser visto. Então isso aqui te gera uma dor e uma busca de aprovação, que é um negócio doido. Mas o importante, tá? É que a pessoa encantada, ela vive no mundo da fantasia e a pessoa encalhada vive um padrão repetido. E aqui é importante tu começar a refletir sobre as tuas próprias dores para poder dar um andamento de leveza na tua maturidade relacional. O jogo é de adulto. Se tu não mexe com dinheiro, tu não mexe com relacionamento. Isso é coisa de gente grande. Papo de adulto, papo sério, direto, reto e firme. Aqui é o papo reto sem curva. Curva mesmo, né? Porque olha, é tanto joguinho emocional que a gente vê nessas redes sociais. Como é que eu tava assistindo Ghosting? Agora tem Ghost. Achei que Ghost era só um filme, mas tem Ghost. Depois tem um outro, como é que é? De manipulação. Gaslight. Gente, mas uma hora dessa da vida, tanta coisa pra se fazer. A vida corrida, tu vai ter tempo de fazer gaslight com as pessoas, ghost, me respeita. Mas aí, Michele, eu vou, assim, eu entro porque entra
questão psicológica e até mesmo de transtorno mental. Não estou dizendo todos, tá? Mas vamos supor uma pessoa que tenha o transtorno de personalidade narcisista. Então, ela já tem esses traços, vai ter a empatia reduzida, já vai ter uma manipulação por natureza. E você, vamos lá, essa pessoa tem um transtorno. Imagina um filho, imagina as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, que de certa forma pode ser influente. Quantas pessoas influentes têm esse transtorno, que faz de tudo para crescer e sai atropelando todo mundo, e essa pessoa é vista como uma pessoa de sucesso? As pessoas que estão em volta, de certa forma, por ter essa pessoa como referência, ela pode modelar e às vezes seguir esses padrões repetitivos, atropelando os outros, manipulando os outros, sem ter um pingo de empatia. Nos relacionamentos, acontece da mesma coisa. Como, por exemplo, uma pessoa que tem ausência, tem um sentimento de abandono, quando encontra esse tipo de pessoa, essa pessoa, a princípio, ela vem com o love bomb, enche de amor, passa uma certa segurança e depois ela abandona. E essa pessoa vai esbarrar nesse gatilho do abandono e essa pessoa que fica no love bomb, quando ela percebe que o outro está se afastando, ele volta novamente com amor, então fica nessa sobe e desce, gerando adrenalina, dopamina, e isso acaba viciando, e isso também está muito relacionado com as pessoas que têm dependência emocional. Então são algo fácil dessas pessoas que conseguem manipular. Então, quanto mais consciência você tiver sobre o assunto, menos manipulado, menos manipulada você vai ficar e vai saber lidar com esses casos. O que o Igor fala é super importante, porque uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para as meninas que eu atendo quando se fala sobre relacionamento, é responsabilidade afetiva, gente, cada um no seu lugar. Responsabilidade afetiva é o primordial. E isso daí é uma coisa que eu já prego há muito tempo. Então, olhar para a relação que tu vive hoje com o teu parceiro, entender como é que é essa relação e saber se tá bom pra ti, se não tá, sai. Entendeu? Até porque hoje em dia todo mundo vive relacionamento com tanta gente, tá tudo bem. Mas assim, quando a gente fala sobre encantado ou encalhada, é porque a gente traz essas dores, esses traumas justamente da nossa infância. E ele faz com que a gente paralise diante da vida e caia nessas armadilhas. Mas tem um ponto que, baseado no que o Igor falou, que eu quero complementar, é que antigamente, hoje na internet a gente vê mulheres maduras caindo nesse tipo de golpe. Antigamente elas são novinhas, gente, aquelas meninas encantadas que eu queria lá dizer, mandar uma mensagem, fazia, voltava, aquela encheção de saco todo. Ela tá sobre encantamento. Ela tá encantada. Mulher, pelo amor de Deus, né? Vamos organizar as coisas, vamos buscar ajuda, fazer terapia. Hoje em dia tem muito acesso, muita informação. Tu não precisa mais passar por isso. E quando tá encalhada durante muito tempo, ela tem a régua, né? Essa régua vai diminuindo, vai cortando, o que faz? Porque o tempo vai passando, então você vai perdendo os músculos do corpo, você vai caindo aqui, vai caindo ali, tu vai, peraí, então é melhor o que aparecer, tu agarra, o que você faz? A régua tem um ponto importante, depende até onde são os teus valores e princípios. Isso muito bem. A gente tem que ter princípio para poder se relacionar nos dias de hoje, senão a gente sai catando lixo, não é por aí. Outra coisa importante, tu não precisa querer um cara top, tu pode construir uma história com ele. Michele, mas o cara é top, então tu tá buscando um lugar errado. Isso é fato. A tua energia traz o que tu busca, os lugares que tu frequenta traz a pessoa que tu busca. É isso. Faz tuas cocriações, joga pro universo, faz qualquer coisa e vai embora. Mas entenda, a tua régua ela tem que ter um nível onde ela tem que ficar, porque senão ninguém vai conseguir te alcançar. Tu não é a Elizabeth, querida. Tu é uma pessoa comum, assim como eu, como o Igor. Pessoas comuns que se relacionam com pessoas comuns e tem vida comum, tem sonho, tem projeto, tem um monte de coisa. Entende? Então, assim, o teu olhar realmente como mulher é o que eu quero numa relação, o que é importante. Ou vice-versa. Enfim, então o homem também passa por esses padrões, mas porém de forma diferente. Hoje, assim como eu posso dizer, um ponto de vista do psicólogo que ouve os homens no consultório, né? De qual faixa etária? 30, 40, 50, 60 anos, dependendo de como está, assim, dependendo de como está o status social dele, para ele fala que ele está muito bem, que ele consegue ficar com quem ele quiser. E a mulher, quando passa dos 30, dependendo do status dela também, ela percebe que está assim,
Algumas sim, outras não. Umas vão se sentir assim, outras não. Os homens, uns vão se sentir assim e outros não. Mas vai ter muita influência do seu status social, de quanto ele ganha. Porque hoje em dia está tudo mensurado em relação a isso, né? Das viagens que você faz, dos bens que você tem, e assim muitas vezes você é julgado. Mas é aquilo, né? É a questão do externo, interno, como é que tá. E complementando isso que o Igor falou, é saber o caminho que tu quer seguir. Quando a gente fala sobre interno e externo, fala muito sobre o que tu viveu na tua infância, na tua relação com os teus pais, que tu traz para a tua vida adulta, mas isso também não te resume, porque tu pode construir um caminho diferente, buscando algo que ninguém te deu. E aí, dentro da validação do teu grupo social, tu tem que saber se aquelas pessoas realmente estão te levando para o lugar que tu quer ir, né, para que tu tenha relacionamento saudável, pessoas que vão construir vida, buscar, tudo mais, ou tu quer simplesmente ter aquele momento de colecionar beijos, sei lá, que as pessoas hoje em dia, os caras vão pra festas pra beijar todo mundo, não sei como é que não pega Tem a disputa. Eu também não sei como é que não pega sapinho, gente. Tem a disputa, eu já ouvi alguns colegas falando que já ficaram com 30 e poucos, mas acho que é quando tem micareta, uma coisa assim. Aí tem 30 e pouco, enfim. Não, eu não gosto, cara, não, essas coisas. Eu sou uma pessoa besta do negócio. Mas assim, o importante é olhar pra tudo isso e entender de que forma tu te encanta ou tu te priva de viver relações. Porque o encalhado é porque tu faz uma seleção profunda. E aí tu acha que ninguém é suficiente. Mas tá, o que tu também tem pra entregar pra essa pessoa? Né? A gente precisa olhar os dois pontos. E se tu é encantada, tá, o que o cara tem pra te entregar? Porque tu de repente não é emocionado ali dentro. Então são vários parâmetros que tu tem que olhar de fora essa relação e essa pessoa que tu tá te envolvendo, para que tu possa realmente construir um pilar sólido diante do que tu busca. E o tempo tá passando e a vida tá passando. Como eu disse, para nós mulheres passa muito mais rápido que para os homens. Então é adiantar o passo e ver o que é bom pra ti, importante pra tua mudança. Muito bom, Michele. Dentro disso, tem perguntas aí pra gente deixar o povo mais reflexivo? Vamos mandar uma chuva de perguntas? Você se apaixona pela pessoa ou pelo potencial dela? Meu Deus. Vai, olha, essa daí pega bastante, viu? Porque eu acho que mais mulheres. Acho que pega mais as mulheres. A gente se apaixona mais pelo que o cara oferece do que pela própria pessoa. Porque também tem agora esse lance assim de a rede social abriu um campo que não tinha, né, Igor? E hoje em dia a gente vê que quanto que o cara tem que ganhar pra ficar contigo? Vamos se organizar, né, gente? A gente tá falando de relação de construção de vida, não de uma balada e tudo mais. Então isso também faz muitas vezes a mulher encantada olhar pro cara, o cara tem que tem um salário maravilhoso e daqui a pouco tá apanhando, tá num relacionamento tóxico, não tá conseguindo ser quem ela quer ser, viver uma relação saudável e somente passando o tempo. Muito bem colocado. E essas entrevistas, né, assim que se tem, algumas delas são bem assim, com uma intenção de levar justamente a mulher com esse olhar de que elas são interesseiras. Porque geralmente são as mulheres assim, mais novas, que quando perguntam, eu quero um cara que ganha, no mínimo 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, aí temos que falar, né, assim, 200 mil e tal, e dá a entender que a mulher está visando só isso. Então, que de fato, assim, algumas clientes minhas, né, falam assim, poxa, hoje você ter um homem na casa dos 40 e 50 entra como um artigo de luxo. Tô falando... Eu tô falando assim, algumas clientes e algumas pessoas falaram isso, e até alguns homens, assim, aí também já me falaram isso, né? Porque assim, às vezes tá tão difícil você encontrar alguém que queira compartilhar algo com você assim, de forma recíproca, que queira algo ser. Eu não tô falando algo assim para limitar a sua crença de que é possível. Sim, é possível, só que depende muito de onde você vai buscar. Essa é a questão, né? Em qual, né? Onde é que você está ancorando seu barquinho? Né? Então, vamos para a pergunta. Você escolhe parceiros emocionais ou projetos sociais? Você está me olhando, né? Você está me vendo. Responde lá na mensagem. Me manda um WhatsApp aqui agora me dizendo. Gente, olha só. Isso
Isso aqui é bem interessante porque quando se fala sobre as mulheres, na verdade elas buscam muito parceiros emocionais, porque elas querem alguém que dê a elas o que elas não tiveram. Então eu tenho muitas pacientes que cobram, mas eu queria que ele me desse atenção, eu queria que ele casasse comigo. Gente, ele não vai casar, ele não vai te dar atenção, nem te atura. Olha só que interessante, essa é a sua visão. A minha visão como homem, eu vejo projeto social. A mulher visando mais projeto social, pelo aquilo que o cara pode oferecer. Tipo, os passeios, as coisas boas. Depois que se tem tudo isso, depois que conquista, aí vai e fala assim, cadê o emocional? Não, mas no início ela não se preocupou com isso. No início ela ficou encantada assim, pelo que o cara oferecia pra ela. Essa é a tua visão. Entendeu? E olha como é que viu como é que é interessante, né? É interessante essa volta, porque é sobre esses dois olhares. E a mulher, ela sempre busca aquela criaturinha que vai estar ali dando pra ela aquela atenção que não podia dar. Isso é importante pra ela, pra mulher, né? E aí, mulheres, viu? Eles acham que a gente tá interessado nas coisas dele. Tá ouvindo? Né? Tá ouvindo. Bora. O que a sua criança interior foi ensinada sobre amor? Essa é uma pergunta muito profunda, né? Dá pra tomar uma água pra respirar, gente. E aí, respondam aí. Bota aí nos comentários. O que sua criança interior foi ensinada sobre amor? Eu não vou mentir responder. Olha, esse ensinamento ele está muito relacionado com a experiência de vida, com percepção de vida. Você vê muitas famílias que não têm o hábito de dizer para o filho, para a criança, eu te amo. Você é inteligente, você é especial, você é linda, você pode fazer, você pode realizar, você consegue. E tem uma relação mais fria. Está ali estruturada, é a família tradicional brasileira, está lá muito benzinha, muito bonita, mas precisa-se de muita terapia para poder compreender esses padrões que a pessoa não entende essa falta de amor, essa falta de afeto, né? Essa falta de carinho. Ela tem uma vida ótima, mas por dentro ela tem esse vazio existencial por conta da falta do amor. E amor a gente sempre busca. E é engraçado quando a gente fala de amor, porque amor é uma construção, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas muito emocionadas, apaixonadas, aquela coisa toda, e o amor é uma construção. Isso a gente vê quando tem pessoas que são casadas, sei lá, 40, 50 anos, que criam um vínculo de amor sólido, nem todos, muitas vezes se tornam amigos, enfim. Né? Mas a percepção de amor é sobre cada uma, baseado em tudo aquilo que a gente vê. Voltamos aqui no terceiro bloco e vamos continuar com as perguntas aqui provocativas e bem quentes aqui, hein? Pergunta para Michele. Você está repetindo a história da sua mãe ou fugindo do seu pai? Gente... Denise, terapeuta. Vamos conversar. Fugir do meu pai, gente, isso é muito comum. Fugir do pai. Fugir do pai é buscar ele e todas as outras pessoas em relacionamentos, que a gente vai ser uma coisa mais normal, porque a mulher, ela precisa desse acolhimento. E aí essa é uma dor que a gente leva pra vida, assim, e aí ter que entender que ele não é responsável por nos dar o que ele não teve, é um processo bem evolutivo. Eu considero bem evolutivo isso daí, mas eu percebo que a grande maioria das mulheres, elas estão sempre buscando o pai nos caras. Então elas estão sempre, não vou te dizer fugindo, elas projetam nos homens aquilo que elas gostariam de receber do pai. Né? Sobre o padrão da história da mãe, né? Existem histórias iguais, mas a mãe é sempre muito cansada, muito sobrecarregada, porque cuidava dos filhos, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas assim, quando a gente está falando de encantada ou de calhada, eu observo a mulher, ela muito mais olhando para o pai. E isso aqui faz com que a gente faça uma pausa de reflexão nesse momento e olha para ti hoje na tua vida, na relação que tu tá, na forma que tu tá, enfim, e observe o teu movimento de lá, quando de lá para cá da tua infância. Observa isso para saber como é que isso se ajusta dentro do teu peito, porque é aqui que mora a questão maior. E aí tu bota para fora e segue no mundo. Ok. Eu vou trazer um contraponto, né, da sua colocação. Até pessoalmente, viu? Eu fui criado por tia, né? Depois de um tempo, e ela tinha 4 filhos, né?
dois casais. E só que o pai biológico foi muito ausente. Eu percebi que as filhas repetem o padrão da mãe. Exatamente. Tem uma cliente que ela é uma médica cirurgiã, bem sucedida, que está num relacionamento extremamente tóxico. Aí vem a indagação, como pode uma pessoa bem sucedida, dizer assim, socialmente, estar numa relação, que eu não vou nem comentar aqui, mas é bem triste. E perguntei para ela sobre os seus pais. Ela relatou que a mãe vivia exatamente a mesma coisa com o pai. Então, será que essa repetição de padrão, ela é inconsciente, né? A maioria das vezes é inconsciente. E você tenta, de certa forma, reviver para fazer diferente de forma melhor? Ou apenas vai vivendo no modo automático? Responde para mim, qual é a melhor forma de você repetir o padrão se ferrando na vida? Julgando. Nossa, que forte, né? Julgando. Eu quero ser melhor e maior que meus pais. Eu quero ser melhor que aquelas pessoas que não me deram nada. E aí a gente só vai pra frente e só pra trás. E será que isso, de certa forma, esse modelar nesses padrões fiascados dos pais, não tá te deixando no buraco? Não, com certeza, né? Mas é um movimento inconsciente. E qual a melhor forma de sair dele? Ter consciência da dor, do que tu passou, do que tu viveu e começar a construir um passo novo, né? Construção, a entender que de pouquinho em pouquinho tu vai mudando o jogo. Mas é os processos, né, Igor? Nem todo mundo quer passar pelos processos, porque é difícil, dói, enche o saco. Né? Conscientizar para evoluir. Exatamente. Então, assim, olhar para os padrões da mãe, também tem uma coisa que a mãe sempre fala, e eu escutei isso da minha avó paterna, muito, muito, muito. Nós, mulheres, pelo menos na minha idade, nós assim, vou dizer nós porque eu não sei qual é a idade das pessoas que escutam, mas a mulher dizer assim pra gente, tu tem que estudar, trabalhar e viajar. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Né? Minha vida inteira. Então, até pra assim, depois que eu tenho o meu relacionamento, enfim, é difícil pra mim lidar com tudo isso. Porque eu tenho que voltar para um campo do que eu não tenho. E aí ter que olhar para tudo isso, sabe? Quando eu fiquei, o tempo todo que eu fiquei casada, era ter que ir contra tudo aquilo que eu aprendi. E aí tu começa sempre a recomeçar, porque quando encerra um ciclo tu volta para estaca zero. Não, de forma mais experiente. Diferente. Tu volta diferente, mas tu volta. Não, experiente. Experiente. Porque assim, ela vem a consciência, vem essa consciência de tu, nossa, e aí lá vai tudo de novo, ver outras histórias. E aí tem uma coisa importante, que quando a mulher ela repete o padrão, e isso é muito importante para a mulher, ela entender que a pessoa que ela está hoje, ela pode estar repetindo o padrão do anterior. E ela achar que isso na consciência. E a mulher encantada, ela vive assim, né? Ela fala, ele não me responde, Igor. E você responde o quê? Uma Bíblia? Gente, gostam de responder as pessoas texto, né? Não é? Questão, gente, pelo amor de Deus. A pessoa acha que relacionamento é como se fosse escrever um livro, né? E coloca lá aquele texto cheio de linha e às vezes o cara não quer falar. Gente, as pessoas trabalham, sabia? As pessoas estão ocupadas. Tem gente que me manda mensagem que eu demoro para responder porque realmente eu estou trabalhando, eu atendo. Né? E não é porque eu não quero te atender, é porque realmente eu não... Né? Por isso que digo, quando a gente fala sobre relacionamento, que é jogo de adulto, é entender esse limite do outro. Porque eu tenho uma paciente que ela disse assim pra mim, Michele, ele não quer casar comigo. Aí eu pensei comigo, gente, nem eu, né? 7 anos, a guria passou um final de semana com um namorado incrível. E aí, segunda-feira, o cara é médico, ele vai para os plantões dele da vida, vai fazer as coisas dele. E aí? Ela fica ligando que ele manda mensagem, diz, querida, tu não trabalha, tu não faz nada, uma louça, um prato. É isso, é entender. Não faz um curso, não evolui? Nada. Aí eu disse, não, ela é professora de uma universidade federal, de um estado aqui do Brasil. E é uma menina bem inteligente, mas não é possível um negócio desse, gente. Vamos se organizar. E aí começam os conflitos. Confesso os conflitos, porque eu não respeito o espaço do outro. O relacionamento adulto, ele tem que ter esse espaço, entender que o outro tem a coisa dele, ele teve as histórias antes, que sim, não vai ser apagada, meu amor, porque tu é encantado e quer ter um relacionamento só. Não vai acontecer, tá? Ele vai continuar com as historinhas, ele vai, a cabecinha dele funciona diferente da tua, eles têm os pensamentos dele, tem os teus. O
que é importante vocês entrarem em comum acordo para que vocês se organizem e conversem, porque as relações hoje em dia não tem conversa. É tiro, porrada e bomba. Então, quando tu começa a dialogar e olhar para o outro com tudo que tem dentro, fica tudo muito mais claro, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa, que a encalhada vive assim, Michele, não aparece ninguém pra mim, querida. Eu acabei de dizer que nem eu ia querer ela, tu acha que o outro vai te querer? E eu vou te dizer mais, onde é que tu tá procurando? Né? E é o mesmo lugar da tua frustração, porque tem algo, mas eu quero um cara legal. Gente, pelo amor de Deus, aqui na Lapa tu não vai encontrar ninguém, não. Né? As pessoas de Lapa não vão ligar, né? Agora começa o carnaval, aquela algazarra, tudo, né? Então, é tu direcionar os teus pontos focais para tu saber para onde tu tá querendo ir. Porque querer construir uma vida pronta é fácil, meu amor, né? Muito fácil, né? A mulher candidata, ela costuma vir de uma infância onde faltou validação, faltou pai presente, ela teve que ser forte cedo demais, ou ela foi muito elogiada pela aparência e pouco pela essência. Essa parte aqui é uma coisa que eu quero complementar rapidinho, Igor, porque a gente já está quase finalizando o programa, que eu tenho uma amiga, Lili, cara, pensa numa menina linda, linda, sabe? Ela tem um corpo, ela deve estar na comunidade, assim, e ela tem um corpo que nem um violão, assim, com os olhos claros, ela é gaúcha, assim, loura, os cabelos ondulados, assim, ela é linda, um sorriso incrível, maravilhoso, e ela se acha feia. O namorado dela, melhor eu nem dizer nada pra não dizer que eu disse alguma coisa, mas assim, Lili se acha feia, por quê? A aparência dela foi muito elogiada, então a gente olha pra ela já o produto que ela vende, ninguém consegue olhar pra ela, pra essência dela. E aí que começa a questão maior. Então, isso é importante, mulher. Muitas vezes tu tá encantada porque te faltou validação, ou até mesmo tu teve uma validação em excesso e tu acha que todo mundo gosta de ti, querida, tu é feia. E tá tudo bem. Entendeu? O importante é tu gostar de ti. Eu lembro que essa minha paciente, ela disse assim, mas eu sou legal, a minha vida é interessante. E aí eu disse pra ela, pra ti, né, querida? Porque as pessoas trabalham. Então, essa consciência relacional na vida adulta que a gente precisa ter. E aí é na base do diálogo, né, gurias? Não é na base do vamos quebrar tudo, vamos. E aí, né, vem a Lei Maria da Penha e começa essas coisas que a gente já sabe, né? Verdade. E lembrando que o diálogo mais importante é o diálogo com você mesmo, né? E antes de querer falar qualquer coisa pro outro, fale para você, olhe para você, sinta você, respeite você, né? Temos a necessidade de estar com o outro, que somos seres sociais, mas observe quem é você, a pessoa que é você, porque talvez às vezes você não foi muito bem observado na sua infância e talvez você não consiga nem enxergar quem é você hoje. Então, dê esse ato de amor, de carinho com você mesmo. E geralmente o encalhamento emocional nasce de quê? Medo de rejeição, medo do abandono, escolher o que machuca porque é familiar, se sabotar antes de ser rejeitado. Então, ou seja, qualquer problema, assim, qualquer relacionamento que você se depare, e às vezes é uma pessoa que é muito legal, talvez não deu aquilo que os seus pais não pareciam ser, você fala, isso aqui é muito para mim, você cria uma forma de estragar aquilo. Você está se sabotando, isso vai para todas as esferas da vida. Por quê? Porque tem questões emocionais que você está presa ao passado e que não foram resolvidas. E quando você vai se deparar com algo que vai te trazer um sucesso financeiro, no relacionamento, na saúde, seja qual for a área, você pode se sabotar por não achar merecedor disso. Então é importante você olhar para você, é importante você olhar os padrões que você está caminhando, né, Michele? Verdade, é muito importante tomar essa consciência, principalmente agora no ano de 2026, o ano já está acabando, e entender que o que tu viveu em 2025 é só o aprendizado para tu colocar em prática. E não precisa ficar em ciclos de relações que tu não está mais feliz, vai embora, vai construir coisa nova, a vida passa muito rápido. Eu quero aproveitar e te dizer umas práticas aqui, garota. Hoje eu tô meio xoxa com manca. Eu vou falar que eu sou xoxa com manca, tá? Mas assim, tô aqui. Vocês viram que eu tô sem muita emoção, mas tô entregando o meu melhor, então por favor, me respeitem. Ok, gente? Precisava dizer isso. Quer complementar? Não, eu tô assim, com total acordo contigo. Né?
Eu quero saber essas práticas aí. Vamos lá. Olhe para sua história sem vergonha. Gente, olhar para nossa história. Tem um ponto importante rápido que eu quero complementar aqui, principalmente da gente que é criança, né? Hoje eu estava conversando com um amigo mais cedo e aí eu falei para ele que eu apanhava da minha madrasta. E aí essas dores são dores assim que a gente costuma esconder porque a gente sente vergonha do que a gente viveu. Então assim, olha para tua história com tudo que ela tem dentro, não tira nada. Porque a tua história é que vai te dar uma visão do que tu está passando. O segundo é, observe os padrões repetitivos. Eu tenho consciência dos padrões que eu repito na minha vida. E eu estou procurando modificar. Isso daqui faz com que eu enxergue a vida com mais leveza. E eu sei que vai ter dias que vai ser difícil, tem dias que vai ser legal, mas é um processo que é meu e é uma autorresponsabilidade minha. Isso não tem nada a ver com os outros. Pare de romantizar migalhas. Isso aqui é legal. Mas assim, o que é romantizar migalhas? As pessoas falam sobre migalhas e falam sobre amor, só que hoje em dia as pessoas não sabem o que é amagem. Vamos se organizar. O primeiro ponto é entender o que o outro tem para te entregar, o que ele verdadeiramente quer te entregar. E é isso que a gente também não descobre em uma semana, duas. A gente precisa conhecer, hoje em dia as coisas estão fora da ordem. A gente precisa namorar, a gente precisa sair, depois precisa namorar, aí depois a gente namora, a gente não olha, depois a gente não faz mais isso. Então as pessoas dizem, mas não tem migalha, porque o cara... Gente, só um pouquinho, desacelera, respira. É tua história emocional, não é do outro. E ele só vai te entregar aquilo que ele pode. E eu quero complementar também com dicas, né? Vamos lá. Procure autoconhecimento e, obviamente, terapia. Eu sou um cara suspeito de falar, né? eu, então... Né? E a Michelle trouxe essa questão da vergonha lá de cima. E eu completo aqui também. Eu também eu sofri maus tratos com madrasta. E aquilo, de certa forma, machucou, magoou bastante. Passei por terapia, foi tudo ressignificado, portanto eu consigo falar de forma bem tranquila e dizer que todo ser humano ele pode passar por seus momentos difíceis. A questão é como que a gente vai lidar com eles, o que a gente decide fazer agora, a partir disso. É isso que vai diferenciar, mas lembrando que o nosso estado emocional vai pesar nas nossas escolhas. O seu estado emocional vai dirigir você. Obviamente, se você tiver um estado depressivo, você não vai ter motivos para agir, ou seja, motivação. Você vai se sentir muito para baixo. Se você estiver ansioso, você tende a agir de forma mais impulsiva, mais reativa. Então, os seus estados também vão regir você. Outra dica que é muito importante para você, vamos lá. Entenda que afeto não precisa doer. Não, carinho, não precisa. Se você está numa relação em que esse afeto que você interpreta como afeto está te machucando, está te fazendo sangrar, reveja. Não precisa. E aprenda a diferenciar a química com aquilo que é compatível com você. Química é uma coisa, aquilo que é para você é outra coisa. Então, aprenda a diferenciar. Olhe para você sempre com amor. Você é a pessoa mais importante nesse mundo. Eu quero complementar a parte da química quando o Igor fala sobre isso, porque a química é um toque de bom acesso na tua lembrança. Então, muitas vezes, tu tá ali com carinho, achando que é legal, que você está tudo bem, e aí tu tem uma relação incrível. O que é a química? É os teus neurônios te levando para um momento gostosinho, acessando uma memória esquecida, te dizendo, não, isso aqui é bom, isso aqui é incrível. E aí tu fica viciada naquilo dali, que é bom, que é incrível, e o teu corpo sempre pede mais. Então, quanto mais hoje em dia que tem informação, estude neurociência, busque informação para conhecer como o teu corpo reage diante das tuas próprias emoções. Isso vai te ajudar a tu identificar relacionamentos tóxicos, narcisistas, todas as vezes que tu tiver que te relacionar com outra pessoa, você está entrando. Porque depois é fácil dizer, eu quero que me ame, mas gente, nem tu te ama, mas as pessoas vão te amar uma hora dessa da vida. Então, olhar que existe sim uma compatibilidade, que existe sim a probabilidade das pessoas darem certo em ver a sua história, tudo bem, mas também tirar essa fantasia, esse encantamento, sabe? É aquilo ali, é legal, é gostoso, é bom, é tudo, é ótimo, é alegria, pronto. Mas e daqui? O que tem para se entregar daqui para cá? O que vale mais dali para cá? Esse é o ponto em que
questão. E aí é o que eu digo, isso é relacionamento de adulto. Se tu não tá preparado pra isso, minha querida, nem entra no jogo. Porque aí o bagulho é doido, tá? Então, eu quero que vocês... Não quero nada, o programa é gravado, já tô injuriada, tá? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários do Instagram o que sua criança interior estava te pedindo hoje. Você se escolhe ou se adapta. Nossa, isso aqui é legal. Né? Isso aqui é bem interessante, você se escolhe e se adapta. Qual a sua relação de referência com o amor? Interessante isso. Isso aqui é uma coisa que eu olho bastante, eu gosto dessa parte aqui. Eu sei a minha relação de referência com o amor. Você sabe realmente o que quer ou só o que não quer? Ah, querida, olha a régua. Olha a régua, Igor. Olha a régua. É isso, entendeu? Saber o que tu quer tá tudo bem. O que tu não quer? Não quer o alecrim do pântano que fica te incomodando. Não quer o carinha que só te liga pra sair contigo, sei lá, quando não tem tempo na vida. É sobre isso, né, filho? Então... Encantado ou encalhada? No final das contas, a pergunta real é: você está disponível para si mesmo? Porque quando a pessoa se cura, ela para de aceitar o que machuca. E para de repetir padrões da infância achando que é destino. Não é destino, é história, e história pode ser reescrita. Nossa, que profundo isso, né? Histórias podem ser reescritas. E aí, né, a gente pode entrar em diversas questões sobre reescrever a própria história. A vida está aí, as oportunidades estão aí, as pessoas são livres para reescrever a própria história, depende de cada uma e da forma que ela vê o livro. E observe isso. Se está disponível para você, porque já reparou, não sei você, mas só os meus clientes, tá? Quando você gosta de alguém, você faz de tudo pela pessoa. Você às vezes muda, faz comida se você não gosta, viaja se você não gosta, vai para lugares que você não gosta, tudo por conta da pessoa. E por você mesmo, o que você faz por você? O que você tem feito de fato para você? Você tem essa disponibilidade para você ou somente quando sobra o tempo, somente as migalhas que sobram para você mesmo? Quando você começa a dar o valor devido a você, as pessoas também tendem a te valorizar. Aprenda isso, aprenda a se amar um pouco mais. Não é egoísmo se amar. É egoísmo você amar os outros mais do que você mesmo, porque você está descartando você. Exatamente. É importante se amar, se olhar e se respeitar. Se respeite. Independente de qualquer coisa, se respeite. E aqui começa a reescrever a tua história com tudo que o meu parceiro Igor falou. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua presença, a sua interação. Eu sei que você escreveu a sua história, né? Escreveu as suas respostas, interagiu com a gente no chat abaixo, independente de qual plataforma. Então, eu sou Igor Rodrigues, psicólogo clínico, hipnoterapeuta, professor, escritor. Meu Instagram é psi.rodrigues e queremos convidar você já para o próximo programa, que é toda terça-feira na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Conscientizando, né, Michele? Conscientizar para evoluir. Gente, muito obrigada. Estar com vocês hoje foi um dia bem desafiador para mim e eu vim em respeito a todos vocês que estão conosco. Mesmo o programa sendo gravado, vocês sabem que eu gosto de passar informação precisa para vocês. O programa sendo gravado, ele foi realmente entregue o melhor que nós podíamos dentro do que nós tínhamos. Somos profissionais incríveis e lembre-se, conscientizar para evoluir, porque nós só estamos aqui na vida para isso. A gente luta para ter um monte de coisa e na hora que a gente morre a gente não leva nada. Pelo menos se a gente levar a evolução, a gente não volta fazendo as mesmas coisas, tá? Gente, Michele Ramos, psicoterapeuta, meu Instagram tá lá. Acompanhe na próxima terça-feira o programa Conscientizando, mais um convidado especial. Vamos mudar a pauta, né? Vamos trazer uns convidados para cá. Pode deixar a mensagem no WhatsApp da rádio, ou até mesmo aqui embaixo esqueci do dia dizendo direct, não é? Aqui é o YouTube. Nos comentários. Nos comentários, obrigada, nos comentários, para que a gente possa
cada vez mais trazer mais conhecimento. Eu sei que vocês também estão estranhando o movimento do programa, mas está tudo bem, as mudanças elas vêm com desconforto para que a gente possa evoluir. Nós vamos entrar em janeiro aí, também vai ter umas coisas bem legais aqui que eu tenho de ideias para o programa para que a gente possa seguir. Mais leveza, clareza, sabedoria e visão. Ok? Um beijo no coração de vocês, até a próxima terça-feira. Até.